Pronto, vamos lá. Bom dia para todo mundo. Aula de Matemática 1. O assunto de hoje é trigonometria no triângulo retângulo, ok? Muito bem. Esse assunto, ele é essencial e é visto lá no nono ano, um pouco. Para quem não teve a oportunidade de ver ainda, nós vamos fazer uma pequena revisão do triângulo retângulo para depois a gente se aprofundar no conhecimento, aí eu vou projetar o material, tá bom? Muito bem. Eu trouxe para vocês o esquadro, nosso amigo triângulo retângulo. A gente trabalhou com ele na aula anterior, falando sobre a medida dos lados do triângulo retângulo. Vejam bem. Lembrando que um triângulo retângulo é aquele que possui um ângulo reto. Por consequência disso, os outros dois ângulos dele são agudos, ou seja, são menores que 90, e a soma deles dois dá 90 graus. Por quê? Como a gente já viu na aula passada, a soma dos ângulos internos de qualquer triângulo dá 180 graus. Então, o triângulo retângulo, ele tem por característica, lembrem disso, um ângulo reto para determinar que ele é retângulo. E os outros dois ângulos dele são ângulos agudos. O ângulo agudo, ele é maior que zero, então vai do zero até 89,9, próximo de 90. A gente só trabalha mais com ângulos inteiros, então nós vamos do 1 até o 89, tá bom? Tudo bem. Quando eu trabalho triângulo retângulo, falei para vocês que ele é muito importante, porque ele me dá o suporte para trabalhar com as outras figuras geométricas. Como assim? Através do triângulo, eu posso formar quadriláteros, pentágonos, hexágonos, e assim vai, as figuras. E o triângulo também dá sustentação. E é o menor polígono que eu posso desenhar. Então, o triângulo retângulo ele é mais importante porque ele possui características diferenciadas. Vejam bem, ele tem nomes específicos para seus lados. O lado maior do triângulo retângulo é chamado hipotenusa. Os outros dois lados são os catetos. Hipotenusa, cateto e cateto. Tudo bem que a gente estudou na aula passada? Também vimos que, quando eu for trabalhar a medida dos lados, só lado de um triângulo retângulo, eu vou utilizar as relações métricas. Dentre elas, eu destaco o Teorema de Pitágoras, que é o mais utilizado. O Teorema de Pitágoras é o mais utilizado das relações métricas, trabalha lado, lado, lado do triângulo retângulo. Hipotenusa, cateto, cateto. Beleza? Alguém quer perguntar até aí? Fica à vontade. Então, posso continuar, né, Rosinha? Tá bom. Agora, veja. Quando eu tiver um triângulo retângulo, a medida de dois lados, só dois, quaisquer que seja, dois lados, e um ângulo agudo destacado aqui dentro, se eu tiver um ângulo agudo e a medida de dois lados, eu não posso trabalhar o Teorema de Pitágoras. Em algumas situações é que eu vou, mas em muitas situações eu não posso. Eu preciso trabalhar apenas com as razões trigonométricas. Então, o que são as razões trigonométricas? O próprio nome está dizendo. Razão são divisões, ou seja, são frações. São números decimais, com casas aproximadas. Dificilmente você vai achar uma casa exata. Essas razões, elas me dão suporte para encontrar a medida de um lado do triângulo retângulo. Quando isso acontece? Quando eu tenho apenas a medida de dois lados e um ângulo agudo. Somente isso. E aí, alguém vai perguntar?
Sim ou não? Não? Tudo bem. Então, vejam bem. Olhem aqui no quadro. Eu desenhei aqui um triângulo retângulo. E como a gente já conhece ele, ele é muito familiar da gente, ó. Cícera, Oi? estão pedindo para explicar de novo. Tá, obrigada. Então, eu vou explicar aqui pelo triângulo. Triângulo retângulo tem um ângulo reto, certo? O lado contrário do ângulo reto é a minha hipotenusa. Os outros dois lados são os catetos. Cateto B, cateto C. Agora veja. Se eu tiver um ângulo agudo aqui dentro, eu não vou trabalhar o teorema de Pitágoras. Só trabalho o teorema de Pitágoras quando for para encontrar a medida de um dos lados, sendo que eu tenho dois lados. Agora veja, faz de conta que eu tenho esse ângulo aqui, chamei ele de alfa. Vocês sabem que a gente representa os ângulos nas figuras geométricas com as letras do alfabeto grego. É só para representar o ângulo. Então, veja, eu tenho um ângulo alfa, aqui destacado, e eu conheço o lado C somente. Aí eu quero o lado B. O que eu vou fazer? Eu vou ter que procurar as razões trigonométricas. Ou seja, eu tenho o ângulo alfa, conheço o lado A, preciso do lado C. O que eu vou fazer? Eu vou ter que procurar as razões trigonométricas. Quando é que eu uso a razão trigonométrica? Quando eu preciso da medida de um lado do triângulo retângulo, conhecendo apenas a medida de outro lado e tendo um ângulo agudo destacado nesse triângulo. E aí, deu para pegar mais ou menos? Eu só quero que vocês saibam a diferença. Quando é que eu vou para Pitágoras e quando eu uso as razões. Posso continuar? Sim ou não? Tá. Quem são as razões trigonométricas? São três. Razão seno, razão cosseno, razão tangente. São três razões, três frações. A seno, a cosseno e a tangente. Símbolo de seno, seno. Símbolo de cosseno, cos. Símbolo de tangente, TG. Nesse caso aqui desse triângulo, eu tenho um ângulo alfa. Aí, faz de conta que eu sei somente o A e quero descobrir o B. O que eu vou fazer? Eu vou ter que escolher uma das três razões para trabalhar para descobrir. A razão que você vai escolher depende da medida do lado que você tem. Então, veja, quando é que eu uso o seno? Eu uso o seno quando eu olho para o ângulo, olho para esse ângulo alfa. Ao contrário do ângulo alfa, ao contrário dele, eu chamo cateto oposto ao alfa. Agora sim, chegou o cateto oposto que a gente falava na aula anterior. Cateto oposto a esse ângulo. Então, o lado B é o cateto oposto ao ângulo alfa nesse triângulo. O A continua sendo a hipotenusa. E o C é o vizinho do alfa. Por ele ser vizinho ao alfa, o nome dele é adjacente. Na geometria, adjacente significa vizinho, emendado. Então, C é o cateto adjacente. Eu estou indo rápido? Estou indo rápido? Tá de boa? Tá bom. Então, vamos lá. Isso que eu posso. Muito bem. Eu posso escolher uma das três razões. Qualquer coisa, Rapunzel, você lê para mim aí o que o senhor está falando. Uma das três razões. Seno, cosseno ou tangente. Qual é a que eu escolho? Depende da medida dos lados. Então, veja. Que a razão seno, ela divide o cateto oposto ao ângulo, então o contrário do alfa aqui é o B, cateto oposto,
divide pela hipotenusa. Razão seno é a divisão do cateto oposto pela hipotenusa. Razão cosseno. Quando é que eu uso cosseno? Alguém falou. A luz está atrapalhando um pouco. Se eu apagar a luz não fica legal não, viu? Olha aí. Tá melhor assim? Tá melhor assim? Responda. Ah, não. Eu sei. Então, vamos lá. Quando é que eu uso a razão cosseno? A razão cosseno eu uso quando eu tenho o cateto adjacente dividindo a hipotenusa. E quando é que eu uso a razão tangente? Quando eu tenho o cateto oposto e o cateto adjacente. Então, a gente vai precisar aprender as razões trigonométricas. Escreve o cosseno em outro lugar. Não, eu vou afastar aqui o computador, para dar para ver. Aí. Eu vou explicar, Rafael, bem direitinho de novo. Pode deixar. Vamos lá. A lição foi para esquentar. Eu trouxe um material para ver se vocês conseguem ver melhor. Vejam bem. O seno é dado pela divisão do cateto oposto sobre a hipotenusa. Então, toda vez que eu tiver o cateto oposto e a hipotenusa, a razão que eu vou usar é seno. O cosseno é dado pelo cateto adjacente e a hipotenusa. Quando é que eu uso o cosseno? Quando eu tenho o cateto adjacente e a hipotenusa. E a tangente eu consigo encontrar quando eu tenho o cateto oposto e o cateto adjacente. Então, depende da medida dos lados. Tudo bem? Vou fazer o seguinte. Para melhorar, nós vamos projetar o material. Aí vocês vão ver que a gente vai ter exemplo, a gente vai poder tirar dúvida de boa. Tá bom para vocês? Eu vou tentar aqui. E aí, agora? Tá dando para ver, pelo menos? Vocês estão conseguindo enxergar? Sim ou não? Então, vamos lá. Quando vocês quiserem que eu pare, vocês falam, por favor, tá bom? Vamos lá. Razões trigonométricas no triângulo retângulo. O que significa trigonometria? A trigonometria é uma parte da geometria que trabalha o estudo da medida dos ângulos de um triângulo. Na verdade, a trigonometria ela é muito mais utilizada no nosso dia a dia do que o que a gente pensa. Trigonometria. Tri vem de 3, gono, de ângulos, metria, medição. A medição dos ângulos de um triângulo. Onde ela é aplicada? Pregada na navegação, aviação, topografia.
Indispensável a engenharia e a física. Então, se alguém aqui deseja ser engenheiro, deseja trabalhar na parte de desenho, na parte gráfica, artística, aviação, se alguém quer trabalhar na NASA, se quer trabalhar fazendo estilo desenho, gravuras, precisa conhecer as razões trigonométricas ou a trigonometria, pelo menos o básico. Quais são as razões trigonométricas? Razão seno, cosseno e tangente. Você deve considerar um ângulo agudo de um triângulo retângulo. E aí, o que você vai definir como seno? A razão seno é a divisão do cateto oposto pela hipotenusa. Nesse caso aqui, ele está considerando o ângulo B. Vamos olhar só para o B, ó. O ângulo B, cateto oposto ao ângulo B, Bzinho. Hipotenusa ao B, A. Então, o seno de B é B sobre A. Seno do ângulo B, Bzinho sobre A. Do ângulo C, eu vou fazer cateto oposto ao C, que é Czinho, sobre a hipotenusa, que é A. E agora, alguém quer perguntar? Muito bem. E o que é a razão cosseno? A razão cosseno de um ângulo é a divisão do cateto adjacente a esse ângulo e a hipotenusa. Por exemplo, eu vou olhar só para o ângulo B. Quem é o adjacente ao B? Czinho. Quem é a hipotenusa? A. Lembre-se que a hipotenusa não muda. Se eu quiser o cosseno do ângulo C, o que é que eu faço? O adjacente ao ângulo C é o Bzinho. E a hipotenusa? A. E a tangente? A razão tangente de um ângulo agudo é dada pela divisão do cateto oposto e o cateto adjacente a esse ângulo. Então, a tangente do ângulo B, vamos olhar só para o B. Quem é o cateto oposto ao B? C. E o adjacente? B. Então, a tangente de B é Czinho sobre B. Agora, se eu olhar para o ângulo C, o adjacente do C é o Czinho. E o oposto do C é o Bzinho. Quem é a tangente do ângulo C? Cateto oposto sobre o cateto adjacente. Eu queria ouvir vocês. Alguém quer perguntar? Sim ou não? Gente, alguém quer perguntar? Pode continuar, então? Então, vamos lá. Considere esse exemplo aqui. Eu tenho um triângulo retângulo básico, que é aquele que a gente aprendeu mais simples de todo, 3, 4, 5. E eu vou calcular o seno, o cosseno e a tangente do ângulo B, o seno, o cosseno e a tangente do ângulo C. Quem é o seno de B? Seno de B, cateto oposto, 3. Hipotenusa, 5. 3 quintos. Ou, se eu dividir 3 para 5, 0,6. Se eu quero o cosseno de B, o que é que eu faço? Cosseno de B, cateto adjacente ao B, 4, sobre a hipotenusa, 5. 4 quintos. Ou, representando decimal, 0,8. Pois não? Esses números mudam de acordo com cada triângulo? É. Entendi. De acordo com o ângulo e de acordo com a medida dos lados. Tem mais alguma pergunta? Não. Posso continuar, então? Tem mais alguma pergunta, galera? Vamos lá. Tangente de B. Quem é a tangente do ângulo B? É o cateto oposto ao B, ó, 3, sobre o cateto adjacente, 4. Então, a tangente de B é 3 quartos. Ou, quando
eu dividir 3 para 4, representação decimal, 0,75. Agora, eu vou esquecer do ângulo B e vou olhar só para o C. Olhe só para o C, não vai esquecer que tem o B aqui. Quem é o oposto ao C? 4. Quem é o adjacente do C? 3. Então, tudo muda de figura. Se eu quero o seno de C, cateto oposto pelo adjacente. 4, aliás, pela hipotenusa, 4/5. Ou 0,8. Se eu quero o cosseno de C, cateto adjacente pela hipotenusa, 3/5. Ou 0,6. Se eu quero a tangente de C, eu faço o cateto oposto pelo cateto adjacente, 4/3, que quando eu divido, vai dar uma dízima, 1,33333. Agora eu pergunto a vocês, olhando para essa tabela, para esses resultados, o que vocês me dizem, o que vocês observam entre eles? Alguém pode fazer alguma observação para mim, por favor? O que vocês estão vendo em relação o seno, cosseno e a tangente de B, seno, cosseno e tangente de C? Por favor? Vocês estão vendo nenhuma relação entre eles? É que o seno de C e o cosseno de B tem o mesmo resultado, e o cosseno de C e seno de B tem o mesmo resultado. Alguma relação, assim? Existe sim. Escutem bem o que eu vou dizer agora. Isso aí está tudo anotado no nosso livro, mas a linguagem lá está mais alta. Em um mesmo triângulo retângulo, se eu tiver no mesmo triângulo, o seno do ângulo agudo é igual ao cosseno do outro. O seno de B é igual ao cosseno de C, dentro deste triângulo. Consequentemente, o seno de C é igual ao cosseno de B. E a tangente, alguém está vendo alguma observação entre elas? Tem relação, galera, entre as tangentes? Nada? Quem é a tangente de B? 3/4. 3/4. Quem é a tangente de C? 4/3. Não tem nenhuma relação entre eles? Tem, é o mesmo valor, só que de forma invertida. É o inverso, galera. No mesmo triângulo, a tangente de um ângulo agudo é inversa da tangente do outro ângulo. E aí, foi que acharam? Interessante? Amores? Ninguém vai fazer nenhuma observação? Eu posso continuar? Então, vamos lá. Observe. O seno de B é igual ao cosseno de C. Então, o cosseno de B é igual ao seno de C. E a tangente de B é o inverso da tangente de C. O que é o inverso? 1 sobre E. E a tangente de C é o inverso da tangente de B. Isso aqui é o que você acabou de falar agora. A relação, isso é dentro do mesmo triângulo retângulo. Dentro do mesmo triângulo. Se for em outros triângulos, isso aqui não funciona. Muito bem. Aqui a gente tem a tabela dos ângulos trigonométricos, os notáveis. Quem são os ângulos notáveis? Eu vou parar de projetar um pouco, ver se dá certo. Quem são os ângulos notáveis? Os ângulos notáveis são aqueles que se apresentam com muita intensidade, o próprio nome está dizendo. Eles são notáveis. Eu não estou conseguindo ver que eu vou tirar. Parou aí? Dá para me ver? Tá? Os ângulos notáveis, eles são muito importantes na nossa vida. Porque lá no livro, se vocês pegarem o livro de vocês, na página... Deixa eu ver. Na página 249, vocês vão encontrar uma tabela. Essa tabela é a tabela trigonométrica. Ela dá para vocês o valor do seno, do cosseno e da tangente de todos os ângulos agudos, do 0 até o 90. Agora, observe.
Essa tabela ela é dada em aproximação de casas decimais, nunca dá exato, é aproximar. E você não precisa se preocupar para aprender o valor do seno, do cosseno e da tangente, não. Quando você for fazer uma prova externa, quando for fazer uma atividade, vai vir o valor. Use o valor de seno de fulano igual a tanto. Use o valor de cosseno de fulano igual a tanto. Vai vir o valor só para você substituir. Somente para você substituir. Agora, a tabela dos ângulos notáveis, nós somos obrigados a aprender. É aprender mesmo. Por que a gente tem que aprender os ângulos notáveis? Como eles são os mais frequentes, geralmente não se dá o valor deles para a gente substituir, não. Então, eu vou colocar aqui rapidinho uma maneira que sempre eu faço com os meus alunos para a gente estudar os ângulos notáveis e memorizar. Primeiro, quem são os ângulos notáveis? 30 graus, 45 graus, 60 graus. Esses três. 30, 45 e 60. Eu sou obrigada a conhecer o seno, cosseno e a tangente deles três. Muito bem. Aí eu venho aqui e faço seno, cosseno e tangente. Cada professor tem uma metodologia diferente para trabalhar, procura um visu diferente para você memorizar. Eu canto, ou seja, eu imito cantar, né? Então vamos lá. Vocês devem fazer assim, ó. Seno de 30, 45 e 60. O seno é 1, 2, 3. Cosseno é o inverso. Você troca? 3, 2, 1. 2, 1. Todos sobre 2. Só não tem raiz no 1. Por que não tem raiz no 1? Porque raiz de 1 é 1. Então, veja, vamos aprender o seno e o cosseno. É fácil para você, não vai dar trabalho, não. Ó. 1, 2, 3. 3, 2, 1. Todos sobre 2, só não tem raiz de 1. 1, 2, 3. 3, 2, 1. Todos sobre 2, só não tem raiz de 1. E a tangente? A tangente Raiz de 3 sobre 3. 3 sobre 3. Raiz de 3, tangente outra vez. Muito bem. É isso aí. Vamos ver se a gente consegue, tá bom, galerinha? Animação, não fiquem tristes, não fiquem de cabeça quente. Nós vamos aprender, eu vou ter paciência, nós vamos aprender show de bola. Bora lá? Olha lá, galera. Ângulos notáveis. 30, 45, 60. Eu quero seno, cosseno, tangente. Seno de 30, cosseno de 30, tangente de 30. Se eu for fazer isso de um por um, eu vou demorar muito tempo e às vezes eu vou perder o valor. Estou escrevendo o quê? Meu, queria que tu fizesse não sei o quê. Não sei o que é não, gente. Vou cuidar de mim. Vamos lá. Para calcular eu faço 1, 2, 3. 3, 2, 1. Todos sobre 2, só não tem raiz de 1. Raiz de 3 sobre 3. Raiz de 3. Tangente outra vez. E aí, galera? O que é que um professor não faz para os alunos aprenderem? Eu não sei mais. E aí, gente, o que me dizem? Queria ouvir vocês antes de voltar a projetar. Se não aprender com essa música, não aprende nunca mais. Aprende, mulher. Ora, se não É, aprende. porque Depois até hoje eu nunca esqueci. Pois vamos lá. Vou ver se eu consigo de novo, viu? É uma janela, né? Eu ainda tô na peia, galerinha. Se chegar aí, me avise. Eu tô tentando. Chegou? Muito bem. Então, Chegou. vamos cantar pela tabelinha, ó. Ângulos notáveis, 30, 45 e 60. 1, 2, 3, seno. 3, 2, 1, cosseno. Todos sobre 2, só não tem raiz no 1. Raiz de 3 sobre 3. Raiz de 3. Tangente outra vez. Então, agora vamos ao que nos interessa. Como se trabalha com isso? Senhor da glória, para que esse negócio?
Eu trouxe para vocês umas aplicações, uns exemplos resolvidos, para vocês não deixarem de lado. Tirem uma horinha, procure estudar trigonometria, que esse assunto aí é importantíssimo. Calcule x e y no triângulo retângulo abaixo. Então, vamos lá. Eu quero x e o y. Esse triângulo é retângulo. Olha as condições que eu falei. Eu sei só um lado, 10. Um ângulo agudo, 30. Faltou 2 lados. Se faltaram os 2 lados, eu não posso usar Pitágoras. Não tem como eu usar Pitágoras aqui. Para usar Pitágoras, eu tenho que conhecer pelo menos 2 lados para encontrar o terceiro. Então, para eu encontrar o x, o que é que eu vou olhar? O ângulo agudo. Quem é ele? 30 graus. Em relação ao ângulo de 30 graus. Como eu chamo o x? Cateto oposto. Em relação ao ângulo de 30, como é que eu chamo o y? Cateto adjacente. Que eu não posso usar a tangente aqui não, galera. Se eu escolhesse a tangente, eu me ferrava. Porque eu ia ter cateto oposto e cateto adjacente, 2 incógnitas. Vocês só podem ter uma letrinha para descobrir de cada vez. E aí? Ou vocês escolhem encontrar o x primeiro, que será pelo seno, cateto oposto pelo adjacente, ou vocês escolhem encontrar o y primeiro, que será pelo cosseno, cateto adjacente pela hipotenusa. Acho que eu errei bem aqui, né? Cateto oposto pela hipotenusa. Muito bem. Se eu quero o seno de 30, o que é que eu faço? O seno de 30 é o cateto oposto ao 30, que no caso é x, sobre a hipotenusa, 10. Oh, mas quem é o seno de 30? Eu posso ir lá na tabela do livro pesquisar, ou eu lembro que é 1/2. Na tabelinha vai dar 0,5, que é 1/2. Aqui você vai ter igualdade de fração. Igual você fazia lá no Teorema de Tales, relação da semelhança, você faz um cruz credo. 2 vezes x, 2x. 1 vezes 10, 10. X é igual a 10 dividido para 2, x é 5. Oh, quer dizer então que o cateto oposto é 5? Isso. E se eu quero agora o cateto adjacente ao 30, o que eu faço? Eu posso usar agora o cosseno, ou poderia usar também a tangente, porque agora eu já conheço o cateto oposto, mas eu vou usar o cosseno. Cosseno de 30 graus. O cosseno de 30 graus é o cateto adjacente, que é o y, o vizinho dele, sobre a hipotenusa 10. E quem é o cosseno de 30? Eu posso ir lá na tabela do livro pesquisar, ou eu tenho que me lembrar dos ângulos notáveis. 30 é notável. O cosseno de 30 graus, raiz de 3 sobre 2. E aí eu vou ter de novo uma igualdade de fração. Faço aqui um cruz credo, ó. 2 vezes y, 2y. 10 raiz de 3. Então, y é 10 raiz de 3 dividido para 2. Agora, cuidado, viu, gente? Eu vou parar aqui e fazer vocês lembrarem do professor do 9º ano. Porque aqui nós vamos precisar lembrar das propriedades de raízes, dos radicais. Eu não posso fazer, 10 raiz de 3 dividido para 2. Esse 2 é inteiro, ele só vai dividir o 10 que está inteiro, porque o 10 está multiplicando o radical. Então, 10 dividido para 2, 5. O valor do y vai ser 5 raiz de 3. Essa raiz de 3, você pode deixar ela dessa forma, que a maioria das respostas vai estar em função da raiz, do radical. Ou, se eu estiver fazendo uma prova e não tem um radical, o que é que eu faço, pelo amor de Deus? A raiz de 3 é aproximada de 1,7. Nós vamos aprender que a raiz de 3 é aproximada de 1,7, a raiz de 2 é aproximada de 1,4, para poder a gente substituir quando necessário for, mas no momento não precisa. Perguntas? Vamos, hora das perguntas, bate-papo. Quem quer perguntar? Aí fica difícil, gente, porque se vocês não perguntarem agora, fica difícil para mim. Vamos lá. Rosa está perguntando no chat. Depois que eu descobri o valor de x, poderia usar o teorema de Pitágoras? Pode. Pode sim. Se você tiver 2 lados do triângulo retângulo, o terceiro você encontra por Pitágoras. Agora, se você tiver só a medida de um lado e tiver o ângulo agudo, você tem que ir pelas razões. Tudo bem? Mais alguma pergunta? Quando
Quando precisar saber a raiz de 3, que é 1,7, como a senhora disse, vai ter que multiplicar com 5, é? Ou não? Exatamente. Mas isso não vai acontecer agora não, viu, filho? Isso aí são cenas dos capítulos do 2º ano. Se Deus abençoar e eu continuar sendo professora de vocês, a gente conversa com isso próximo ano. Caso contrário, aprenda só assim mesmo. Senão vocês terão outros professores. Lá vou eu. Posso? E as identidades trigonométricas? O que é isso? Que loucura é essa? Quem está com o livro vai abrir seu livro na página 245. Eu estou na página 245 do livro. As identidades trigonométricas mais conhecidas são duas. É uma relação que existe entre a tangente, o seno e o cosseno. Como assim? Se eu conhecer o seno de um ângulo e o cosseno desse ângulo, se eu dividir o seno pelo cosseno, eu encontro a tangente. Então, veja, isso aqui é importante. Às vezes você tem uma questão e na questão te dá o seno e o cosseno. E pede para você descobrir a tangente. Então, é só você dividir o seno pelo cosseno. Aqui está a demonstração. Ó. Se o seno de alfa, aqui o ângulo alfa, seno de alfa é cateto oposto pela hipotenusa, B sobre A, e o cosseno de alfa é C sobre A, se eu dividir a fração, ó, divisão de fração, repete a primeira, multiplica pelo inverso da segunda. Vai sobrar B sobre C, que é o valor da tangente de alfa. E aí, o que acharam? Deixa eu ver aqui no livro como é que eles dizem. Repete essa parte, por favor, Cícera. Eu vou repetir, mulher. Eu vou mostrar em exemplos. Para eu encontrar a tangente, existem duas maneiras. Cateto oposto pelo cateto adjacente, quando é no triângulo. Se eu conhecer o seno e o cosseno desse ângulo, eu posso dividir o seno pelo cosseno e encontro a tangente. Entendeu? Não precisa aprender como é que faz para chegar lá, não. Só basta saber que a tangente de um ângulo é dada pelo cateto oposto sobre o cateto adjacente ou o seno pelo cosseno. Eu fui mais clara ou não? Meninos, cadê vocês? Eita, ficaram mudos. Danou-se. Cadê vocês? Tem alguma coisa no chat? Então lá vou eu. A outra identidade trigonométrica. A outra identidade trigonométrica, ela diz o seguinte, que o seno ao quadrado de um ângulo mais o cosseno ao quadrado do mesmo ângulo é igual a 1. Então, se eu tenho o seno de um ângulo, eu consigo encontrar o cosseno desse ângulo. E se eu tiver o cosseno, eu também consigo encontrar o seno. Como assim? Que loucura é essa? Vou mostrar para vocês aqui um exemplo e vou fazer lá no quadro. Se alguém quiser anotar agora para a gente estudar junto, fica à vontade, que eu vou para o quadro. Eu sei que o seno de um ângulo qualquer, então seno de x, é igual a 3/5. Eu quero encontrar o valor do cosseno e o valor da tangente. O que eu faço para isso acontecer? Pronto, vou parar aqui de projetar, que acabou o material. Depois eu vou disponibilizar para vocês, é claro. Aí vocês vão poder estudar melhor. Veja aí se agora dá para ver o quadro já. Conseguem ver? Ou não? Sim. Sim? Sim. Pois tá bom. Vamos lá. Bem calmos. Caso seja necessário, eu vou tirar um tempo para fazer uns vídeos resolvendo questões e mandar para vocês. Não se preocupem. O objetivo da nossa escola, como eu sempre disse, é tentar ajudar vocês o máximo. O que eu puder fazer para chegar até vocês, eu vou fazer. Agora, gente, eu mando o link, faz favor de assistir, pelo menos isso.
E se precisar perguntar, não tenham vergonha. Manda mensagem, liga, pergunta. Se eu não puder responder na hora, porque eu estou com o dia corrido, depois que eu ver sua mensagem, eu vou anotar e vou lhe procurar para responder. Show de bola. Vamos lá. Nós estamos nas identidades trigonométricas. Primeira identidade trigonométrica. Eu encontro a tangente de um ângulo dividindo o seno pelo cosseno desse mesmo ângulo. Está aqui minha identidade trigonométrica. A outra identidade trigonométrica. O seno ao quadrado de um ângulo mais o cosseno ao quadrado do mesmo ângulo é igual a 1. Que loucura é essa, professora? Por que é igual a 1? Veja bem. Próximo ano, nós vamos compreender que quando você vai estudar na trigonometria específica, lá dentro do círculo trigonométrico, os arcos trigonométricos só tem raio 1. Aí depois tem explicação por que a gente faz isso. No momento, nós vamos só pegar isso aqui. Vejam bem. Na questão diz, eu conheço o seno de um ângulo. É 3/5. Eu quero encontrar o cosseno e a tangente desse ângulo. O que é que eu faço? Simples. Se eu conheço o seno, eu vou procurar primeiro o cosseno dele. Através dessa identidade trigonométrica aqui. Seno ao quadrado do ângulo x mais o cosseno ao quadrado do ângulo x é igual a 1. Aí, se eu sei das fórmulas matemáticas, porque matemática é mais fórmula, né? Se eu sei da fórmula, é só substituir. Se alguém puder fazer o registro da nossa aula, fazer um print para depois comentar, eu agradeço muito, porque vocês sabem a importância de vocês estarem comigo nesse momento. Nunca foi tão importante a gente estar juntos. Então, vamos lá. Quem é o seno do ângulo? Eu já sei, ó, 3/5. A fórmula me manda levar ao quadrado. Mais o cosseno ao quadrado desse ângulo. Faz de conta que essa linguagem cosseno ao quadrado de x é a incógnita, somente o x. Pronto. Isso é igual a 1. Aí agora é conta. 3 ao quadrado, 9. 5 ao quadrado, 25. Mais o cosseno ao quadrado do ângulo igual a 1. Aqui, gente, é como se eu estivesse caindo uma equação do segundo grau. Ó, eu tenho denominadores diferentes. O que eu preciso fazer toda vez que eu tenho uma equação com denominadores diferentes? O MMC. Aí eu faço o MMC, dá 25. Ou, se eu quiser, eu já poderia passar logo esse número para cá para resolver. Cada pessoa tem sua maneira de resolver diferente. A forma de como eu vou resolver não importa. O importante é eu chegar na resposta. 25 dividido para 25, 1. 1 vezes 9, 9. 25 dividido para 1, 25. Então, vai ser 25 cosseno ao quadrado de x. Mais, não igual, 25 dividido para 1, 25 vezes 1, 25. Se eu peguei o denominador, dividi por todos e multipliquei, você cancela. Beleza? Então, aqui eu vou ter 25 cosseno ao quadrado de x é igual a 25. O 9 que está somando, ó, menos 9. 25 cosseno quadrado de x é igual a 25 menos 9, 16. Esse número que está multiplicando, o que é que eu faço com ele? Eu faço ele dividindo, porque isso aqui é equação. Aí eu venho, ó, cosseno ao quadrado de x é igual a 16 dividido por 25. Oh! Tem uma potência. Qual é a razão que vai oposta da potência, operação inversa? Eu vou trocar o quadrado pela raiz quadrada. Então, a raiz quadrada de 16 sobre 25. Esse número está ao quadrado, eu vou extrair a raiz quadrada. Então, o cosseno de x, que é o que eu estou procurando. Quem é a raiz de 16? 4. Quem é a raiz de 25? 5. Lembrando que esse número, como é raiz quadrada, ele poderia ser positivo ou negativo. Então, o cosseno de x é mais ou menos 4/5. Pode ser mais ou menos 4/5.
Pode ser mais 4/5 e pode ser menos 4/5. Depende da questão, depende do que eu vou fazer. No momento, simplesmente eu represento aqui. E aí, galerinha? Até aqui. Querem perguntar? Vamos? Tá ótimo, Cícera. Tá dando para entender. Então também pode ser negativo a resposta. Qualquer coisa, vocês assistam de novo, porque agora eu vou procurar a tangente. Para a nossa aula não ficar muito cansativa, porque já vai fazer 1 hora que eu tô nessa. Então, vejam bem. Para vocês voltarem Cícera, outra vez. Eu tenho medo de vocês não quererem de novo. Olha só, galera. Cícera, Oi, amor. pode ser negativo então o cosseno? Não entendi. Se o resultado do cosseno também pode ser negativo? O seno pode ser positivo ou negativo, o cosseno também. Agora, no triângulo retângulo, não pode. Se for uma figura geométrica, só pode ser valores positivos. Na questão não dizia, por isso que eu coloquei mais ou menos 4/5. Mas se lá na questão estiver dizendo no triângulo, retângulo, seno de fulano, só pode ser o positivo. Esqueça o que eu falei de negativo. Não existe medida negativa. Só existe medidas positivas a partir do zero. E para encontrar a tangente, o que é que a gente faz? A razão tangente de x, se eu já conheço o seno e o cosseno, então eu não vou usar cateto oposto pelo cateto adjacente. Eu vou usar a razão seno dividida pela razão cosseno, que é a minha primeira identidade trigonométrica. Aí o que eu faço? A tangente de x vai ser o seno de x. Quem é o seno? 3/5. Dividido pelo cosseno de x. Quem é o cosseno? 4/5. Nesse caso aqui eu vou usar só o valor positivo. Vocês sabem que a raiz quadrada pode ser positiva ou negativa. Muito bem. Aqui nós vamos voltar à fração. Divisão de fração, o que a gente faz, amores? Repete a primeira e multiplica pelo inverso da segunda. O 5 sobe, o 4 desce, ó. Divisão de fração é a primeira fração multiplicada pelo inverso da segunda. 5 igual a 5. Eu posso simplificar e dar 1. Então, vai ser o quê? 3/4. Se aqui eu usei mais ou menos, aqui também eu uso mais ou menos. 3/4. Se eu usar só mais, eu vou usar só mais. E assim vai, depende da questão. 3/4. E aí a gente responde. Cadê vocês? E agora? Vamos, gente, diz. O que vocês querem que eu faça para poder ajudar mais vocês? Vocês acham que é necessário resolver algumas questões e mandar os vídeos? Por que foi que eu cortei o 1 por 5? Oh, coisa boa! 3 vezes 5. 15. 15. 5 vezes 4. 20. Simplificado por 5. 3/4. Por que eu corto 5? Se eu tenho multiplicação de fração, se os meus valores, numerador e denominador, puderem ser simplificados, eu não estou cortando, eu estou dividindo por 5. Simplificando. Mais alguma pergunta? Vamos, amores. Pergunta. Passa um print aí da tela para mim, por favor. Eu queria muito, muito, muito que vocês interagissem. Acham que é necessário fazer uns vídeos e mandar para vocês? Ou dá para gente... Faz, Cícera. É só para afirmar mesmo, porque a explicação foi boa. Foi? Tá bom. Assim, eu vou fazer resolvendo umas 3 questões e aí eu mando lá para o final de semana. Tá bom assim? E à tarde eu disponibilizo o material e o link dessa aula. Eu quero agradecer imensamente vocês estarem comigo, dizer que vocês não têm noção da importância de vocês nesse momento, porque eu me sinto viva, eu me sinto útil quando vocês estão junto comigo. Nenhum professor está bem, eu quero que vocês compreendam, às vezes, quando se fala algo sobre o professor, todos nós estamos sofrendo, uns mais que os outros, aqueles que têm mais, assim, o lado emotivo mais gigante, como eu, dizer para vocês que eu acredito que a gente um dia vai voltar
a sermos o que era antes, e eu vou poder apertar meus cabeção, que a vontade que eu tenho é só essa, gente, de apertar. Um show, assim, ó. Um beijo, agradeço demais, demais, demais. Eu amo muito vocês, eu espero que a gente esteja junto, que a gente possa recuperar o que a gente perdeu, e que a gente continue se cuidando, cuidando dos nossos, e pedindo a Deus uma boa sorte. Fique com Deus, viu? Tchau. Brigadão, brigadão, brigadão.